Muito bem, soldado. E aí? Da hora não? Olha, é o seguinte. Hoje é o quarto dia da, do sprint da sabedoria. Um curto período de tempo, mas com grande intensidade, com grande volumetria de sabedoria. E nós estamos indo aqui, nós vamos ler Provérbios 11 hoje. Por que ler Provérbios? Porque existe um empilhamento de sabedoria no livro de Provérbios que, que se encaixa perfeitamente nesse intuito de ser intenso em pouco tempo. Existe um empilhamento. Você vai segurando o que você consegue, entendeu? Então, para quem não sabe, Provérbios, a partir do 1 ao 9, é o chamado à sabedoria, e do 10 até o último, até o 31, que é o que nós vamos ler, ele são as chaves dos sábios. Eles mostra três caminhos: o caminho do sábio, o caminho do insensato e o caminho do perverso, certo? Mostra esses três caminhos e a gente, em Provérbios, eles esquadrinha esses caminhos. É o bom procedimento, o bom ensino, certo? Então vamos lá, ler capítulo 11 hoje. Salomão, o homem mais sábio da terra, escreveu e nós vamos desfrutar dessa sabedoria hoje. Vamos lá. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso fala sobre verdade, certo? Sobre ser verdadeiro. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que é soberba? É não ter o coração ensinável, é ter o coração fechado para aprender, o coração, os olhos e os ouvidos. Vindo a soberba, vem a desonra, mas a sabedoria está com os humildes, os que querem aprender, os que querem a verdade. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Olha que impressionante. As consequências de não andar em verdade. Os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Em algum momento, a falsidade deles os destrói, os causa dano. Por mais que sempre o caminho da verdade é um caminho seguro. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua falsidade os destrói. Integridade aqui dá para tirar como verdade. Integridade é um caminho de verdade. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça. Aqui e tem duas justiças. Justiça humana, que a Bíblia fala como trapo de imundícia, e tem a justiça divina, que é a perfeita justiça.
A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça do íntegro. Qual que é a justiça do íntegro? É uma justiça de misericórdia. Aponta de novo para Jesus. A justiça dos retos os livrará, mas a sua maldade os pérfidos serão apanhados. Na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Você lembra que eu falei que tem 3 caminhos? O caminho do sábio, do insensato e dos pérfidos. Os pérfidos são caminhos maus. E na sua maldade eles serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. E a expectativa da iniquidade se desvanece. O justo é liberto da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Tem algo muito interessante sobre a angústia que a gente vai ler nas próximas aulas, de como proceder, qual que é o procedimento no dia da angústia. Vai ficar para a próxima aula, porque não está na aula de hoje. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha como é valioso o conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, ou seja, a cidade fica em alegria. E perecendo os perversos, há júbilo. De novo, aponta para a alegria, para a exultação. Júbilo. No bem-estar dos justos, exulta a cidade. No bem-estar do justo, exulta a cidade. Por quê? Porque o justo faz boas obras à cidade. Ele tendo bem-estar, ele desempenha mais suas boas obras. E perecendo os perversos, há júbilo. É meio pesado esse versículo, né? Mas é a verdade. O perverso perecendo, há alegria na cidade. Suas obras caem por terra. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Mas pela boca dos perversos é derribada. Ou seja, a bênção que os retos proporcionam, a cidade se exalta, a cidade é elevada. E pela boca dos perversos, ela é rebaixada. Os retos exaltam a cidade. Os perversos as destroem. O que despreza o próximo é falto de senso, é insensato. Mas o homem prudente, este se cala.
Isso aqui é sobre desprezo, sobre injúria, sobre outros tipos de desprezo. O mexeriqueiro, ou seja, o fofoqueiro, descobre o segredo, mas o fiel... Não, mexeriqueiro não, é o... Mexeriqueiro é quem não é fofoqueiro. É quem está cuidando da vida alheia. É, de certa forma, fofoqueiro também. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O fiel de espírito não é fofoqueiro. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mais uma vez, a mesma coisa sobre a cidade que... Ó, no bem-estar do justo exulta a cidade. O justo agindo, o sábio agindo com liberdade. Ó, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros, não é um, não é dois. É a multidão de conselheiros. Isso aqui é sobre o governo. Se o governo não tem uma multidão de conselheiros, não há segurança. Quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Isso aqui é sobre fiança, sobre colocar o seu nome a... Colocar o seu nome, colocar a sua segurança na mão de outra pessoa, sendo por fiador de alguma coisa. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza, ou seja, de grande quantidade. A mulher graciosa alcança honra, assim como os poderosos adquirem riqueza, ou seja, em grande quantidade. Se você é uma mulher graciosa, ou se é um homem poderoso e não está acessando, sendo valorizada de grande quantidade, no mínimo de forma adequada, tem um problema. E esse problema não é com você, é com o ambiente que você está inserida. É sobre a exposição que você está inserida. Você não está se conectando com pessoas que valorizam a sua graciosidade. Você não está se conectando com pessoas que valorizam o seu poder. É sempre sobre exposição e ambiência. Exposição e ambiência. Eu vou repetir. A mulher graciosa alcança honra, assim como o poderoso alcança riqueza. E se o poderoso não está alcançando riqueza, há o mesmo problema da mulher graciosa não alcançar honra. Ambiência e exposição. Está no ambiente errado, está se expondo para as pessoas erradas. Ou a exposição é nula, ou
a exposição ou a ambiência é errada, é mal direcionada. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Ontem eu perdi muito tempo com esse versículo aqui, porque tem que estar no teto do teu quarto para você meditar de noite. Se você tem alguma habilidade, alguma algum poder intelectual ou alguma habilidade e você não está produzindo riqueza, esse é o problema. Exposição e ambiência. Exposição e ambiência. Se você é uma mulher graciosa e não está adquirindo honra, tem um problema. É o mesmo problema. Exposição e ambiência. Tem que colocar no teto do teu quarto quais são os ambientes, quais são as exposições que te trazem honra, ou para os poderosos, quais são os ambientes e exposições que te trazem riqueza. Exposição e ambiência é a ligadura, é a ligação entre a graciosidade e a honra, e é a ligação entre o poder e a riqueza. Isso aqui é uma chave poderosa. Poderosa, poderosa. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Isso aqui é muito fácil de entender, né? O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. O que planta justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para sua morte se faz. Quem segue a justiça são dois caminhos. Quem segue a justiça segue a vida. Quem segue o mal segue a morte. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. De coração. Guarda essa palavra. Coração sempre aponta para desejo, intenção. Desejo, intenção. Espera aí que eu me perdi aqui. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, perverso de desejo. Mas os que andam em integridade são o seu prazer. Os que de coração andam, o seu desejo é andar em integridade, são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo. Mas a geração dos justos é livre. Dos justos ou justificados, você pode ler com essa palavra também. O mal é evidente, não ficará sem castigo. Mas a geração do justo é livre. O mal é escravo. O justo é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem discrição. A mulher formosa sem discrição é uma joia de ouro em focinho de porco. De que adianta a joia de ouro no focinho do porco, né? Cara, eu me divirto. Eu me divirto. Quem acha que a Bíblia é chata, mano, não sabe o que tá perdendo.
Como joia de ouro e focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos perversos redunda em ira. Desejo do justo para o bem. Expectativa dos maus, ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentam mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quem dá com liberalidade, com liberalmente, será dado mais e mais. Isso aqui é sobre generosidade. O que você tem, mais será dado. O que você não tem, até o que não tem será tirado. Física quântica aí. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Mesma coisa sobre generosidade. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado, não terá descendência. Nós somos um rio, rapaziada. Nós somos um rio, não somos uma represa. Ok? É para fluir na vida dos outros, é para fluir no coração das pessoas. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. De novo, por que será sobre essa generosidade? Por que está batendo tanto na generosidade? Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênçãos haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Tudo tem que ser, tudo que passou na sua mão tem que ser frutificado, tem que ser fluido. De novo, nós somos um rio, não somos represas. Não somos represas. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. O bem alcança favor. Quem corre atrás do mal, o mal colherá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem confia no dinheiro, quem confia nos seus bens, vai cair. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aqui é algo que diz isso, que o justo confia, o que é justo confia no Senhor. O que é justo confia no Senhor. Como se é feito justo? A justiça, na Bíblia inteira, a justiça se aponta para Jesus Cristo, a verdadeira justiça. Quem procura o bem alcançará favor. Não, já passei. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que reverdecerão significa? A folhagem de uma árvore reverdece quando há saúde, quando há o tempo oportuno da sua folhagem ser
verdificada, certo? Há um tempo para ser verdificada e isso mostra saúde, isso mostra nutrição. O justo é saudável, o justo é bem nutrido. E ele vai verdecer com inserido no ambiente correto, que é o que? Tem que ter terra boa para verdecer, para não desfalecer. E tem que ter... E é questão de tempo só. Nós temos 4 estações no ano, distintas. Não são nas 4 que reverdece. Por isso que tem o tempo de plantio, tem o tempo de colheita. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. E o insensato é servo do sábio de coração. O insensato acaba sendo servo do sábio de coração. Por quê? Porque ele não constrói na rocha. Então vem a intempérie para o insensato e ele é lavado. Então ele vira servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore da vida. Mais uma vez apontando para Jesus. E o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Por que o justo é punido? Para nível de maturidade, disciplina. Quanto mais o perverso e o pecador. Perverso e o pecador. Você imagina, né? Agora, esse foi Provérbios 11. Leia na sua casa. Pode ser a tradução que você tiver aí. Eu estou lendo a ARA, revista e atualizada. Eu gosto muito dessa linguagem, mas leia com a que você tem aí, certo? Se você não tem como comprar a que você gosta, leia com a que você tem. Só continue se alimentando, continue crescendo. Sempre há um novo nível para o Senhor. O Senhor sempre faz uma coisa nova. Sempre tem como você crescer em sabedoria, em graça e em conhecimento. Sabedoria, graça e conhecimento. Sabedoria conhecimento como conhecimento é como um rio. Conhecimento é como um rio. A sabedoria é o que você faz com esse rio. Certo? Então é nós, estamos juntos. Amanhã tem de novo. Amanhã vamos pro Provérbios 12. É nós. É nós.